Glória a Deus. Em pé como você está, abra a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, ou Santo João, se você preferir. Capítulo de número 19. Lá no finalzinho, capítulo 19, versículo 39. Glória a Deus que tem bastante irmãos que ainda carregam a Bíblia. A Bíblia é sua bolsa. A palavra de Deus, carregue ela por onde você for. João 19, versículo 39, amém? Glória a Deus. Rapidamente, para nós irmos para a ceia, a palavra do Senhor diz assim: e Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Amém? Assente-se em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero aqui falar sobre esse capítulo da qual traz a crucificação de Cristo Jesus, esse da qual todos nós estamos aqui hoje para lembrar. Estamos em uma noite maravilhosa, que é a ceia do Senhor, chamada pelos antigos de a festa do amor. A mesa está posta e daqui a pouco nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Mas eu li para vocês algo em que os sinóticos nos traz somente o nome de José de Arimateia, e João, aquele que estava aos pés da cruz, ele cita a pessoa desse grande mestre em Israel chamado Nicodemos. Nicodemos esse que aparece em uma conversa com Jesus Cristo no capítulo de número 3. Nicodemos esse que foi ter com Jesus à noite. Nicodemos esse que termina seus dias honrando Jesus, mas mediante ao mestre ele faz algumas perguntas ao meu mestre, ao seu mestre, naquela noite, naquela escuridão da qual ele sentia que não podia se mostrar ao público do lado de Jesus. Por quê, pastor? Porque ele era um grande mestre, um grande rabino em Israel. Então, esse grande mestre, conhecedor da lei, conhecedor da religião, ele faz algumas perguntas no capítulo de número 3, como disse, pergunta essas que traz um vasto conhecimento de Jesus, diante da sua pedagogia, que ele nos deixou. Como nascer de novo, Jesus explica a Nicodemos.
de uma forma toda especial. Como pode acontecer essas coisas, mestre? Jesus também explica de uma forma toda especial a Nicodemos. É só nós lermos, voltarmos ao capítulo número 3, mas não quero aqui tecer sobre o capítulo número 3. E o conhecimento que Jesus traz àquele grande mestre mostra a tamanha sabedoria daquele simples rabino que não se misturava com os grandes, mas se misturava com os pobres. O mestre Jesus, ele comia com aqueles que, os da religião desse grande mestre, eles escarneciam. Como pode se misturar com esse povo? Então Nicodemos, ele tem esse conhecimento, mas sem uma revelação. Porque por mais que Jesus mostra a ele, diante das suas indagações, ele não recebe o que nós estudamos hoje pela manhã, o tal arrependimento, o que é a transformação da mente, como Paulo diz em Romanos 12, 2. E Nicodemos tornou-se um homem de convicções depois dessa conversa com Jesus. Ele soube de Jesus, ele soube da última semana de Jesus, ele soube da aflição de Jesus, ele soube do caminho em que Jesus percorreu, ele soube que Barrabás foi solto, e soube que Jesus carregou a cruz em lugar de Barrabás, e soube que Jesus foi crucificado em meio a 2 ladrões. Esse homem, mediante tudo isso, dentro dele a cruz respondeu, dentro dele ele percebeu quem era realmente o Filho de Deus. Dentro dele ele viu que o Cordeiro de Deus foi crucificado para salvar nós pecadores. E ele viu muito, mas muito além do corpo de Jesus. Quando Nicodemos chega a estar mediante esse sepultamento junto com José de Arimateia, José carregou o corpo, mas Nicodemos, ele carregou algo muito precioso, muito mais valioso do que ouro, muito mais valioso do que pratas. As especiarias que ele carrega em seus ombros era por volta de 40 quilos. E a riqueza daquelas especiarias era tão grande que eu fui dar uma pesquisada no valor de hoje. O que custava aqueles 40 quilos? Ele chega a 150 mil reais, pastor? Não, 150 mil dólares. De tamanha que era a riqueza que aquele homem carregava em suas costas. E ele carregou aquilo por quê? Porque ele entendeu o tamanho que era Cristo Jesus. Deus revelou a ele o quanto o nosso mestre querido é valioso. E nós, naturais como somos,
muitas das vezes não damos esse valor a esse Cristo Jesus que é valioso. Eu não estou falando aqui do valor material, mas da honra, da qual Nicodemos viu muito além da cruz. Muitas das vezes nós vemos derrota na cruz, como aquela multidão viu derrota. Muitas das vezes nós vemos a morte perante aquela cruz, que foi real, somente isso. Mas Nicodemos viu muito além disso. Na derrota que muitos vê, Nicodemos viu a redenção de Cristo na cruz do Calvário. Na morte de cruz, ele não viu só um homem morto, ele não esteve somente perante aquele corpo, ele viu a verdadeira salvação mediante os seus olhos. E o que fazer perante isso, pastor? Honrar. As especiarias da qual ele usou, eram especiarias da qual somente os grandes reis, quando morriam, eles enrolavam envolto um pano. E não entenda que isso aqui é um óleo, isso aqui é um pó, da qual era colocado mediante as ataduras. A mirra é isso, é o pó de uma árvore muito especial. E o aloés é o que dava a liga para aquele pó, para que não putrificasse o corpo. Eles chegaram nesse entendimento, mas a revelação que ele teve mudou a sua entrega. A revelação que ele teve de conhecer a Jesus Cristo de Nazaré não foi uma coisa superficial, não foi uma coisa banal, porque quem conhece a Cristo profundamente entrega não aquilo que é pouco, mas entrega o que é muito ao Senhor. Digo isso a você porque o que nós temos entregado de especial a esse Cristo Jesus? Pensa bem o que você tem entregado mediante a esse Jesus Cristo de Nazaré. O que você tem depositado em sua caixa de oração a esse Jesus Cristo de Nazaré? Qual é a especiaria que você tem levado a esse Jesus Cristo de Nazaré? O que você tem entregado verdadeiramente a esse Deus? Quem sabe nós estamos entregando o mínimo do mínimo. Quem sabe nós não estamos entregando nem 1% daquilo quando nós nos arrependemos, convertemos, temos fé e estaríamos mediante a Deus, quer dizer, a sua conversão, o seu primeiro amor. Por quê? Porque o que Deus quer de mim, de você, se chama primícia. É a primeira de todas as coisas. É primeiro do que a família, é primeiro do que o trabalho, é primeiro do que a amizade, é primeiro do que os entretenimentos. É isso que Deus requer de mim e de você. Primícia. Porque nós aprendemos com um homem que não esteve entre os 12 e nem tampouco entre os 70. Nós estamos diante de um homem que teve apenas uma conversa com Jesus. Talvez ele não chega nem ao seu pé, porque Deus ontem fez um milagre na tua vida.
Deus antes de ontem fez um milagre na tua vida. O ano passado inteirinho Deus fez um milagre na tua vida. Esses anos da qual você está vivendo, não sei se é 50, 70 ou 80 anos, é milagre de Deus na sua vida. Agora, Nicodemos tinha tudo para falar: não, eu não entendi o que ele me falou, o que o mestre me disse. Eu sou um doutor da lei, a minha religião é pura, é maioral. Dentre Israel eu vou ficar da forma que eu estou, pronto e acabou. Ele poderia tomar essa atitude, mas ele não tomou essa atitude. O que estava preparado, a mirra e os aloés, era uma riqueza profunda. Era 83 anos de trabalho de um trabalhador comum. Olha, ele entrega isso a Cristo Jesus. Agora a pergunta que não quer calar é: o que nós vamos entregar? Ou o que nós temos para entregar nesse exato momento a Cristo Jesus? É só um culto? É só esse culto? É só o culto da Santa Ceia? Ou também o culto de quarta? É só o culto da Santa Ceia, Moisés, ou a escola bíblica dominical? Porque muitas das vezes nós estamos entregando mais as coisas mundanas do que se entregando verdadeiramente ao Deus Pai Todo-Poderoso. Pastor, mas isso implica em quê? Esfriamento espiritual. 99,9% das pessoas frias espiritualmente, o primeiro passo é não congregar, não estar na comunidade, não participar da ceia, não participar dos grupos da qual foi destacado a ele. A maioria das vezes que nós vemos obreiros, homens, mulheres, membros, tirar o paletó, jogar a gravata, está aqui, a primícia acabou, abandonamos. E Deus lá do alto céu, Ele está com o olho fito em você, porque a única coisa que faz o homem se apartar de Deus se chama pecado. A única coisa que faz o homem se apartar de Deus se chama, repito, pecado. Agora o entendimento é: porque eu, Jânio César Ferreira, não entrego o meu melhor a Deus? Porque eu sei entregar o melhor a Deus. Eu sei o caminho para a entrega, eu sei o caminho para entregar aquilo que é precioso para Deus. Oração, palavra. E nós, a igreja que se diz igreja do Senhor, em toda a face da terra, está se desviando desse caminho. Ao invés de nós nos entregarmos como um homem desse, nós estamos nos afastando cada dia mais de Deus. Cantamos, erguemos as mãos para o céu, pulamos, falamos em língua estranha, revelamos, profetizamos, fazemos de tudo um pouco como pentecostais, mas lá no fundo a minha adoração está sendo a mínima ao Senhor. O nosso culto está
somente mediante 1h30 de trabalho, e mesmo assim, quando bate o ponteiro final, dá 1h30, eu quero sair vazado, eu não quero nem ficar perto dos irmãos que estão aqui, é que não estamos entregando nada a Deus dessa forma. Pastor, que palavra pesada. Não, irmão, isso aqui não é pesada não. Pesada é a balança que levará muitos para o inferno. Essa será a balança mais pesada. Eu, como pastor, eu queria estar aqui como Tiago Brunet, sentado numa cadeirinha, pregando para você, dizer assim: olha aqui, você está numa condução maior do que a de Jesus, você já é salvo, você não precisa fazer nada, igreja não vale nada, pode ficar em casa, fica desegrejado, mas eu estou aqui como um simples pastor, falando para você que a salvação é individual, e você tem que dar a sua primícia ao Pai do céu, como eu tenho que dar, como os pastores têm que dar, como a membresia tem que dar a honraria a Deus. Pode ficar bravo comigo, pode ficar bravo comigo, irmão. Meu tempo vai passar aqui. Esses dias eu fui fazer uma visita, desculpa estar tocando isso aqui, mas eu acho que a membresia está tudo aqui, tem alguns visitantes, mas são tudo crente. Fui fazer uma visita, alguém falou assim: pastor, alguém me falou, não disse o nome também, porque eu gosto de nome, né? Mas não deu. Alguém me falou que o tempo do Senhor ali já acabou. Irmão, engano seu. Enquanto eu estiver dando a minha primícia ao Senhor, o Senhor vai me conceder esse lugar. Tem duas pessoas que me tiram daqui: pastor Jaime, tá? Segundo, e primeiro Deus. Eu tenho dado a minha primícia a Deus. Eu tenho chorado a meu Deus. Como muitos sabem aqui, eu não tenho dormido. O fardo é grande, mas Deus se coloca no meio e faz ele ficar leve. Agora, você como membro, não espere só do pastor. Você como membro dessa igreja, evangelize, adore, exalte, cante, entregue o melhor a Deus, entregue o seu melhor. Você não precisa entregar para mim, que eu sou carne. Entrega o seu melhor a Deus, porque Deus está te vendo. Deus conhece o teu coração, a sua mente, a sua alma pertence a Deus, como a alma de Nicodemos, que nós poderíamos falar: olha aqui, esse aqui já está no inferno, mas eu tenho certeza que esse homem entrou na mansão celestial, porque ele entregou, irmão, o seu melhor a Deus. Entrega o seu melhor a Deus. O que você tem, ó, vale muito mais do que ouro. Fique de pé. O que você tem vale muito mais do que todos os ouros do mundo. Muito mais do que toda a riqueza da terra. E essa revelação que Nicodemos teve, você tem ela. A revelação que ele teve foi que ele precisava de ofertar. Nós cantamos aqui, ó, abruptamente aqui: a minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Canta comigo. Ó, oh meu Deus, daí nós cantamos. Adore ele, vai.
Muitos estão correndo mais atrás disso do que de Jesus, ó. A vitória, não é você não, Vitória, é a vitória em Deus. Oh, aleluia. Agora canta, quem é fiel? Pois tu és. Ele é fiel. Agora bem forte, tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és. Oh, aleluia. Eu sei que tu és. Olha o que você está cantando. Amém? Ele é fiel a você. Agora, por que você não é fiel a Ele? Ele é fiel a você, irmão. Daí nós canta isso, nós rasga o beiço nisso, e o coração está longe, a boca cantando e o coração longe, sabe, muito longe. Eu ofereço a ti, meu Deus, porque tu és fiel. Ei, Ele é fiel a você. Agora seja fiel a Ele em tudo. Seja fiel nos dízimos, seja fiel na oferta, seja fiel na sua adoração, seja fiel lá no trabalho, seja fiel com a tua esposa, seja fiel com o teu esposo, seja fiel com teus filhos, seja fiel com a tua congregação, seja fiel. Entregue muito mais do que você está entregando. Meu desejo era passar 24 horas na casa do Pai, qual Samuel passava os dias. Mas não tem jeito, tem que correr aqui, tem que correr ali. Eu não estou falando para você que você tem que abandonar o seu trabalho, a sua faculdade. Eu não estou falando que você tem que abandonar a sua família. Não estou falando não. Eu estou falando para você ser fiel a Deus, para Deus ser fiel com você. Quão miserável nós somos, pastores, que muitas das vezes nós vamos para um lado, vamos para o outro, correria. Muitas vezes não lemos nem a palavra de Deus. Mas lá no trabalho o patrão fala: lê essa bula toda, lê esse manual todo, porque eu preciso daquela peça. Tem que ler. É desse jeito. As especiarias estão na tua mão. As especiarias estão na tua mão. Entregue ao Senhor. Não roube isso de Deus. Ele poderia ter ficado com os 83 anos de trabalho de um servo comum, mas ele pegou e entregou ao Senhor, porque ele soube que o Rei dos Reis, ele soube que o Senhor dos Senhores, ele soube que Jesus Cristo de Nazaré, que iria ressuscitar e ressuscitou, ele estaria você aqui hoje. Nicodemo já sabia das profecias de Isaías 53, ele sabia que aquele ressurreto ia voltar e ia curar as nações, aleluia. Feche seus olhos, quero orar por você. Você ora por você também. Se você está precisando de entregar algo ao Senhor, este é o momento de você se derramar a Deus. Pai de amor e glória, nós oramos, Deus, como igreja, igreja santa, igreja amada,
igreja viva, igreja, meu Pai, da qual, ó Pai, está sobre a potente mão do Senhor. Meu Deus, aos desanimados, peça ao Senhor que restaure aqueles que necessitam de uma cura. Pedimos ao Senhor para que o Senhor cure. Entra, meu Pai, nessa casa, nessa família destruída, e salva esse matrimônio. Meu Deus, nós oramos para uma igreja que é tua, uma igreja que vai, ó Pai, se acender ao céu do céu. Uma igreja, ó Pai, que é viva, que é santa, que é pura, e que tem que agradar ao Senhor, que tem que ser fiel ao Senhor. Meu Deus, oramos a Ti pedindo, ó Pai, a Tua misericórdia, e que nós possamos, meu Deus, ter a mente de Cristo, que nós possamos andar os passos de Cristo, que nós possamos, ó Pai, não profanar o templo, mas adorar ao Senhor nesse, ó Pai, santo e lindo lugar. Meu Deus, oramos pelas crianças, oramos pelos nossos adolescentes, oramos, meu Deus, pelos nossos jovens, pelas nossas senhoras, pelos senhores, pelos obreiros, pelos músicos. Oramos, ó Pai, pela Tua amada e linda igreja, em nome de Jesus. Restaura o Teu povo para a glória do Teu nome. Glorifica Ele, aplaude o nome dEle, porque Ele vive e Ele existe no meio de nós. Aleluia, aleluia. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Paulo aos Coríntios, carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, glória a Deus, capítulo número 11. Os obreiros, pode tomar lugar. O evangelista Edmilson está trabalhando nessa noite. O evangelista Alessandro está em outra cidade. Misael, presbítero, também os irmãos que você está sentindo falta aqui no púlpito, são os que estão em viagem ou trabalhando na mesma cidade, ganhando seu pão de cada dia, que é devido. Versículo de número 23. Amém? Amém, igreja?